Sr. Presidente, saúde o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Nesta nossa audição a requerimento do PCP, em que aborda a questão dos salários em atraso e a substituição das empresas que operavam para a CP e para a IP no âmbito da higiene e salubridade das máquinas, dos comboios, das estações, portanto, eu destrinçaria esta situação em dois aspectos. Um aspecto relacionado com o caso concreto, que é o dos salários em atraso e subsídios de férias, e outro relacionado com o futuro do contrato existente e até as expectativas que o Sr. Ministro aqui deu hoje, da possibilidade de ser estudada a inclusão destes trabalhadores no quadro da empresa, como pretendido, ou como suscitado, ou como sugerido pelo PCP. Quanto ao caso concreto, o que podemos dizer é que o Governo e as empresas que tutela foi muito célere na resolução do problema da greve. Ou seja, no momento em que a greve ocorre, arranja-se uma solução que foi transferir o estabelecimento comercial de uma empresa para a outra, o problema da greve fica resolvido, mas o problema dos trabalhadores, e como o Sr. Ministro bem disse, são pessoas bastante fragilizadas, que trabalham, operam em condições muito precárias e, portanto, qualquer cêntimo lhe faz falta. E, por isso, deve haver uma atenção especial. Acontece que, neste momento, estes mesmos funcionários aguardam que o Tribunal decida sobre esta matéria e nós sabemos bem que as questões que entram em tribunais, portanto, demoram o seu tempo e, portanto, tardam ou, por vezes, não se resolvem. É uma boa notícia, já foi aqui trazida pelas entidades que ouvimos anteriormente, nomeadamente o Presidente da CP e a IP, que estão já a ser, e hoje o Sr. Ministro, que já estão a ser pagos parte desses salários e desses subsídios de férias, mas o que é o facto é que a estas pessoas €1 a €1, 1 cêntimo a 1 cêntimo e como tal requeria que o Governo, quiçá, tivesse a mesma atenção especial para estas situações que teve na resolução do problema da greve, impedindo que a greve se adensasse. Portanto, este era um tema e que esperamos que fique resolvido. Quanto ao seguinte, que tem que ver com aquilo que é estratégico para a empresa CP e para a IP, eu pergunto até que ponto, e coloquei esta questão também nas audições anteriores, portanto, e pelo que percebi o Sr. Ministro teve a oportunidade de assistir a elas, a questão que eu coloco é se no novo contrato que foi elaborado com estas empresas, se eventualmente a IP ou a CP ponderaram melhorar os níveis de serviço que eram efetuados por essas empresas. É porque sobre esse ponto de vista, eu não sou defensor do que é privado é bom e o que é público é mau, de maneira alguma. O que está aqui em causa nestas situações, muitas vezes, é que é exigido um determinado tipo de serviço e não pagamos, ou por outras entidades que o adjudicam, por vezes não desembolsam aquilo que seria o necessário. Ou por vezes também nos contratos existem alçapões e as empresas com os seus gabinetes jurídicos sabem-se contorná-los e, por vezes, serviços que deveriam ser efetuados acabam por não ser. Portanto, a questão que eu pergunto é se, relativamente ao nível de qualidade de serviço prestado, ao nível das frequências com que se presta esse serviço, até que ponto houve a oportunidade, nestes novos contratos, de fazer algumas alterações, por forma a evitar situações, porque eu tive a oportunidade de viajar este fim de semana, que passou num comboio Alfa de Porto para Lisboa, e o que é um facto é que, na carruagem em que eu circulava, não tive a oportunidade de ir àquele WC na medida em que estava perfeitamente, não estava utilizável, pura e simplesmente. E, portanto, eu acho que isto não pode acontecer. Portanto, é evidente que o que está em causa aqui é se é core, se não é core, para as empresas, mas, acima de tudo, se nos contratos respectivos for sinalizado até algumas penalizações para as próprias empresas em caso de incumprimento, eu acho que o futuro seria sempre diferente relativamente a essas matérias. Mas, ainda nestes termos, para uma empresa cujo presidente missionário referiu ser muito difícil comprar os rodados para os comboios, e corroborado pelo Sr. Ministro, parece-me extremamente, aliás, é surpreendente mesmo, as declarações aqui pronunciadas hoje pelo Sr. Ministro relativamente à possibilidade de o Estado incluir nos seus quadros qualquer coisa como 600 trabalhadores para a CP e 700 trabalhadores para a IP. Portanto, é evidente que isto
com certeza não se faria tudo num dia, mas não deixa de ser surpreendente para quem, uma entidade responsável como o Presidente da CP, que pede admissão há 15 dias, por falta de capacidade de gestão. Portanto, hoje o Sr. Ministro confronta-nos aqui com uma solução que nos deixa surpreendidos relativamente a essa possibilidade e ao estudo. De saúde, no entanto, naturalmente, pelo facto de estar a ponderar a possibilidade de haver um estudo que informe devidamente, portanto, e que ajude ao Governo e às entidades que o Governo tutela nesta área a tomar uma decisão relativamente a isto. O tema é muito relacionado com a questão das condições de funcionamento da IP e da CP. O tema que eu agora aqui queria trazer não se relaciona diretamente com isto e, portanto, se eventualmente o Sr. Ministro não tiver em condições de me responder, naturalmente o PSD ponderará a possibilidade de efetuar um novo requerimento e prende-se exatamente com o relatório que saiu há cerca de 2 semanas sobre o acidente de Sor. O relatório aponta falhas brutais à IP, naturalmente estará ainda em processo da IP poder reagir a esse mesmo relatório, mas eu pergunto ao Sr. Ministro se tem conhecimento dele e se sobre esse mesmo relatório e sobre as conclusões que o relatório nos traz, se já fez alguma coisa, se já houve alguma mudança, se foram tomadas medidas de prevenção, tanto mais que este relatório aponta que em 2018 a IP já conhecia as situações graves em que ocorreram este acidente e, portanto, foi por falta de intervenção da IP que aconteceu este acidente e que, conclusão fundamental, é que ele poderia ter sido evitado, portanto, poupando assim os custos para o Estado e o falecimento, infelizmente, dos trabalhadores que circulavam na viatura de manutenção de via. Portanto, no fundo estas questões que queria deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.